Parto normal, cesárea, parto humanizado. Se você já é ou está se preparando para ser mãe, com certeza já ouviu falar muito sobre esse assunto. Este é o tema de hoje do programa Sala de Debate. Olá, está começando mais um Sala de Debate. E no programa de hoje vamos conversar sobre parto humanizado. Aqui comigo tem a enfermeira Regina Zapponi e a doula Lice Mello. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Regina, eu queria começar tirando uma dúvida sobre a diferença entre parto normal, parto cesariana, parto natural e o parto humanizado. Existe uma diferença? Existe sim. A cesariana ela não é considerada um parto. Ela é uma extração cirúrgica do feto. Né? Hoje existe um termo para explicar melhor que é a extração fetal abdominal. Então é através de um corte e é retirado o feto. O parto normal é o parto tradicional, onde você vai ficar deitada numa mesa, onde você vai receber um soro para acelerar esse trabalho de parto, onde você vai ter um corte no períneo. Então, esse parto é o que causa medo às mulheres, né? E o parto normal é o por via vaginal. O parto natural, ele não tem intervenção nenhuma. Respeita-se toda a fisiologia do corpo, nascimento e tudo acontece naturalmente, sem nenhuma intervenção. O parto humanizado é o parto por via vaginal, no qual o centro de escolha, o centro deste parto é a mulher, é centrado na escolha da mulher. Ela faz as escolhas dela e é respeitado. Então, com relação, por exemplo, se ela quer ter um parto de cócoras, se ela quer receber soro ou não para acelerar esse parto, se ela quer ter direito a ter o acompanhante dela, uma doula, a presença da mãe, todas as escolhas dela são respeitadas. E as intervenções nesse parto, Joyce, são feitas de acordo com a necessidade. Então não quer dizer que num parto humanizado não ocorram a intervenção. Exatamente. Porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, coloca que 90% dos bebês e das mulheres terão seus filhos sem problema nenhum, mas 10% poderá precisar de alguma intervenção. Então, seja para auxiliar a mulher no processo ou auxiliar esse bebê no nascimento. Então, não é que não se faz nada, mas faz quando necessário, não de rotina. Né? A diferença está aí. Eu acho que, para voltar assim, para frisar, que o parto humanizado ele se sustenta sobre 3 pilares. O primeiro é da autonomia e protagonismo dessa mulher, né, que leva tudo isso que a Regina acabou de colocar. O segundo, que é a da medicina baseada em evidência científica, e aqui é importante a gente frisar, assim, que é o que está saindo de novo. Saem estudos científicos todos os anos, revendo essas práticas que foram instaladas há 100 anos atrás, ou acho que é mais ali na década de 70, 60, principalmente aqui no Brasil, que a cesariana acabou dominando, ou os partos altamente intervencionistas, né? E hoje já existem estudos no mundo inteiro que demonstram que essas práticas não são eficientes, né? Que não são saudáveis para a mulher. Então, trabalhar essas intervenções de rotina não é trabalhar em medicina baseada em evidência científica. Então, esse é o segundo pilar do parto humanizado. E o terceiro pilar é trabalhar com enfoque multiprofissional, com o olhar para essa mulher no seu todo. Porque o parto, como a Regina também já colocou um pouco antes, eu vou só complementar, ele é um evento que ele acontece na cabeça da mulher. Né? Essa liberação hormonal, como essa mulher está se sentindo, quais os medos ela carregou até ali, né? Qual é a história de parto dela, da família dela, o que ela ouviu da tia, da vizinha. Tudo isso chega na mulher no momento em que ela entra em trabalho de parto. Então, cada profissional que está ali tem uma função, e uma função muito bem definida. O médico tem a sua função, a enfermeira, a doula, o pediatra, né? E a doula eu acho que veio para entrar nesse campo que
ficou um pouco em detrimento quando a tecnologia avançou, e muito bem que avançou, que salva vidas, né? E a doula ela veio para complementar esse buraquinho que ficou, é trabalhar essas emoções da mulher, né? Porque o parto ele é um evento de fé, independente de ser fé em Deus, fé na natureza, fé na ciência, no que essa mulher acredita, como a gente vai conseguir com que ela viva isso, né? De uma maneira confiante no seu processo. Então, acho que lembrar sempre, né, que o parto humanizado são esses 3 pilares. É essa visão do todo, da mulher, da família, do bebê ali que está nascendo. E a gente trabalha para que seja uma experiência positiva e mude esse conceito de que o parto é um sofrimento. Né? É uma vida que está chegando e essa mulher está se preparando para a maternidade. Ela teve um período de gestação, ela está parindo e na hora que ela está parindo, ela se torna mãe. Então, ela receber esse bebê, acolher esse bebê, ela pronta para essa maternidade, isso faz uma diferença imensa na vida futura dessa criança, sabe? Sendo recebida com todo amor, com todo respeito, com todo carinho que envolve. Esse bebê nascer e não ser separado da mãe. E em 2014 foi padronizado pelo Ministério da Saúde que o bebê deve ser mantido em contato com a mãe na primeira hora de vida. Por quê? Porque essa hora é importante, não afastar esse bebê dessa mãe. Ao menos que esse bebê não nasça numa condição de vida, né, que não permita isso. Lícy, quando uma mãe ela decide pelo parto humanizado, qual que é o papel da doula nesse processo? Bom, o papel da doula, vou falar um pouquinho da etimologia da palavra, que é uma palavra que vem do grego, que significa mulher que serve. Então, a doula é uma profissional que está a serviço dessa mulher. Então, quando ela escolhe pelo parto, quando ela escolhe ter uma doula, ela vai ter um acompanhamento, né, de acordo com as demandas que surgirem durante a gestação, no momento do parto e também no pós-parto. Então, a doula faz todo esse acompanhamento, que é emocional, pode ser físico, é muito informacional também, né, que o nosso papel é de contextualizar essa mulher, né, o que é a cultura do parto, como o parto está inserido na nossa sociedade, qual é a realidade obstétrica do Brasil, a realidade obstétrica local, trabalhar com o que a Organização Mundial de Saúde demonstra como um parto seguro e um parto satisfatório para essa mulher. Então, é mostrar tudo isso para ela e trabalhar não no empoderamento da mulher, porque com as informações ela vai se empoderar, ela vai fazer as escolhas baseadas, né, em todas as informações. E a doula faz parte disso. Faz parte desse encorajamento, dessa preparação, para que a mulher chegue no momento do parto pronta, confiante da sua capacidade de parir, né, consciente do poder do seu corpo e da capacidade do bebê de nascer. E a doula, no momento do parto, vai estar ali para ajudar com o alívio das dores, caso seja necessário para essa mulher, de uma forma não farmacológica. Então, vai tentar levar o parto da maneira mais natural possível, voltando a frisar como a Regina falou, né, de acordo com o desejo dessa mulher, mas os métodos de alívio, com massagem, com banhos quentes, com bolsas térmicas, com aromaterapia, com técnicas de repouso, são inúmeras alternativas que a gente pode estar usando no dia para ajudar essa mulher a encontrar-se nesse parto e viver esse processo de uma maneira mais intensa, mais feliz e sair mais realizada de todo esse momento, assim, né, desse nascimento dessa família. E outra coisa, Joyce, que é muito importante destacar hoje aqui é que as pessoas têm uma ideia de que nós que trabalhamos com parto humanizado somos contra a cesárea, né, Liz? Nós não somos contra a cesárea. A cesárea está aí para salvar vidas. Isso. Quando há uma indicação real. Então, nós lutamos para que esses bebês venham no seu tempo
e não nasçam numa condição de vida ruim porque foi agendada uma cesárea. Por razões que não cabe a gente ficar discutindo aqui, cada mulher tem a sua razão, mas que não foi respeitado o tempo de nascimento desse bebê. Mas quando um bebê dá sinal de que quer nascer e durante o processo de trabalho de parto houve uma indicação para essa cesárea é muito bem-vinda por nós como profissionais, tanto médico quanto enfermeiro obstetra, quanto doula. Né? Porque houve um respeito ali no tempo de nascimento. Né? Então, eu gosto de destacar isso porque há esse conceito errado em volta do parto humanizado. Né? Quem trabalha com parto humanizado é contra a cesárea, e não é isso. A cesárea realmente é um assunto polêmico, né? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais sobre esse assunto. Olá, voltamos com o programa Sala de Debate. Hoje eu tenho ao meu lado a enfermeira obstetra Regina e a doula Alice e nós estamos falando sobre parto humanizado. Como nós falamos no bloco anterior, a cesárea ainda é o método mais procurado pelas gestantes. Por que isso acontece mesmo com tanto risco, tanto para a mãe quanto para o bebê? Hoje nós temos no Brasil em torno de 54% de nascimentos acontecendo via cesariana, né? E se a gente for analisar o setor privado, ele acontece em quase 90% dos casos. Então, eu penso que existem muitos fatores que contribuem para esse número aumentado. Mas acho que o principal deles, e que talvez eu consiga falar um pouquinho melhor, é a questão de como essa mulher chega para o parto. Nós, enquanto mulheres, nós não temos na nossa educação uma educação sexual, que faça com que a gente compreenda o nosso corpo, que faça com que a gente veja a gestação e o nascimento como um processo natural, como um processo biológico, fisiológico. As mulheres nasceram para gestar, parir, né? A tecnologia veio para ajudar esse processo. E com esse desconhecimento do corpo feminino, surge um medo, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. O parto é um processo desconhecido. Então, a mulher, quando ela pensa em ter seu filho, ela recorre ao que tem de imediato atrás. E a nossa geração, que seriam as mães, né, de hoje, assim, as mulheres adultas, a gente é filha do boom da cesariana ou do boom das intervenções no parto vaginal. Então, o conhecimento que a mulher tem hoje ou é de um parto que ela tem medo da dor, medo do abandono, medo dos procedimentos que são feitos lá, ou é uma cesariana. Então, diante desse cenário, as mulheres acabam indo para a cesárea como uma forma de não sofrer, de ser melhor para ela, porque elas desconhecem o outro lado. Então, o trabalho hoje, né, de todos os profissionais envolvidos no nascimento, é mostrar esse outro lado. Né, a diferença, o que é um parto hoje, como ele pode ser bem assistido, como ele pode ser um processo de fortalecimento dessa mulher, de renascimento, porque o parto ele é um rito de passagem da mulher, da filha, de tudo que a gente foi um dia para essa pessoa que está chegando, que está nascendo junto com essa criança. Então, no momento do nascimento, nasce ali uma mulher, mãe, que é outra pessoa, completamente diferente. E o parto, ele ensina essa nova mulher, ele prepara essa nova mulher para todos os desafios que ela vai encontrar na maternidade. Então, nada melhor que ouvir um depoimento de uma mãe, né? Depoimento da mamãe do Teodoro, a Ana Carolina, que fez o seu parto em casa. Vamos ouvir. Eu e o meu companheiro, durante a gestação, a gente decidiu ter um parto domiciliar. Porque para nós, assim, foi algo muito aconchegante, assim, saber que o nosso filho viria ao mundo da forma mais natural e mais humanizada, mais respeitosa, né?
contratamos uma equipe, né, especializada em parto domiciliar. Essa equipe é maravilhosa, assim, pessoas de muita competência e muito carinho. Isso que fez a gente ter certeza disso. E quando o Teodoro nasceu, assim, foi um momento de muita felicidade pra gente. Com muito amor, respeito, né? Porque o parto humanizado, eu defendo ele porque realmente ele respeita as decisões da parturiente, né? Da gestante que tá ali. Ela quer se sentir da melhor forma possível. E isso fez, assim, que eu tivesse mais admiração ainda por esse mundo de maternidade, de gestação. E com isso, depois que o Teodoro nasceu, ele já tá com 1 ano e meio, eu decidi que eu vou fazer o curso de doula para poder auxiliar outras gestantes, né, a se empoderarem e ter esse momento que é tão bonito do parto normal, o nascimento do filho, né? O parto domiciliar é uma escolha muito comum quando a mãe decide pelo parto humanizado. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2015 foram realizados mais de 700 partos domiciliares. Regina, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ele tem uma regulamentação que define que o parto deve ser realizado dentro de uma estrutura hospitalar. Como vocês orientam a gestante nessa situação? Porque hoje ainda é comum ter parto em casa, né? Então, como é feita essa organização? Como é preparado para que, se aconteça alguma emergência ou seja necessária alguma intervenção, seja feita em um período possível de não prejudicar tanto a mãe quanto a criança? Uhum. Eu vou começar respondendo, Joyce, que o parto humanizado ele pode ser tanto em casa quanto no ambiente hospitalar. É uma das escolhas da mulher. Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o Ministério da Saúde diz que o parto é seguro onde a mulher se sentir segura. Então, a mulher que escolhe um parto domiciliar, ela já se informou sobre isso, ela leu todas as evidências científicas que diz que esse parto é seguro em casa. Porém, para que esse parto aconteça, existe uma seleção. Não é qualquer mulher que pode ter esse parto em casa. Então, o parto em casa ele é assistido por enfermeiras obstetras e neonatologistas. Enfermeiras que são treinadas e capacitadas para atender esse parto. E quem é a mulher que pode ter esse parto? É aquela mulher de risco habitual. Lembra que eu falei que 90% dos bebês nascem sem nenhuma intervenção e nascem muito bem, e 10% pode acontecer alguma situação que necessite intervir? Esses 10% é o risco habitual. O que passar desses 10%, essa mulher não é selecionada ou dentro dos critérios de escolha para o parto domiciliar, ela não atende. Então, já inicia-se por aí, critérios que são aplicados para esse casal que pode ter esse parto em casa. O segundo é uma escolha dela. Ela é esclarecida desses riscos. Né? E qual é a equipe que está assistindo essa mulher? Dentro desse parto domiciliar, mesmo o Conselho de Medicina de São Paulo, afirmando que é só na instituição hospitalar que é seguro, ele vai contra o que a Organização Mundial da Saúde diz. Não há proibição do parto acontecer em casa. O que se aplica nesse sentido é de que tem que ter uma equipe capacitada para assistir essa mulher. Uma equipe capacitada para assistir a mulher e o bebê. Então, essa equipe de enfermeiros obstetras e neonatologistas, elas, além de ser credenciadas no Conselho Regional de Enfermagem, lembrando que o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, também apoia o parto em casa. Existem diretrizes da OMS, Ministério da Saúde e Conselho Federal de Enfermagem amparando. Então, nós estamos amparadas legalmente para assistir esse parto em casa. É importante lembrar que, além dessas enfermeiras serem capacitadas, existe todo equipamento que se leva para a casa dessa mulher. Então, aquela ideia que se tem do parto em casa não é aquele parto que existia antigamente, sabe? Na época das nossas avós, que lembra aquela parteira com lençóis limpos e água quente. Não. Hoje,
os profissionais que atendem esse parto em casa têm toda uma qualificação profissional, têm treinamentos, estão atualizados e baseados nas evidências científicas para assistir esse parto em casa. Todo parto domiciliar requer desse casal um plano B. O que é esse plano B? O que consiste esse plano B? Exatamente um plano de assistência escrito, assinado pelo casal, porque a responsabilidade é compartilhada do casal e equipe, para que numa situação de emergência em que a enfermeira obstetra não esteja mais apta a resolver aquele problema, o médico é acionado. E que médico é esse? Pode ser o médico da paciente, que fez o pré-natal, como pode ser o médico obstetra plantonista do serviço de saúde. Por que que se aplica esse plano B? Porque isso quer dizer que é uma situação em que a enfermeira obstetra não está legalizada para assumir e nem para atuar, como uma necessidade de uma cesariana, por exemplo. Então, existe esse plano B, que consiste em um hospital de referência e um médico de referência para que entre nessa assistência quando houver uma complicação que a enfermeira não possa atuar e resolver o problema. Entendi. E, Lice, você acredita que toda mulher ela é capaz de realizar o parto normal, assim, de forma natural? Bom, toda mulher grávida é capaz de parir seu filho, desde que ela decida por isso, que ela decida tentar, né? Existem algumas situações em que essa mulher é impedida de iniciar um trabalho de parto, mas são situações bem raras, que é a questão, por exemplo, da placenta implantada no canal, né? Então, esse bebê não consegue passar e é uma situação bastante perigosa, então tem que ser uma cesariana antes. A desproporção cefalopélvica, que só pode ser avaliada durante o trabalho de parto, numa parada de progressão, depois de bastante tempo, né, no mesmo estágio, que aí é uma parte bastante técnica. E aí outras situações que seriam para interromper, né, para não se tentar o trabalho de parto, seria durante a ruptura da bolsa, quando o cordão sai antes, né, desse bebezinho lá. Então, isso é uma situação raríssima de acontecer, mas que o profissional ele tem que intervir imediatamente. Então, o jeito mais rápido de tirar o bebê é pela via cirúrgica. E um outro caso a ser avaliado também é o descolamento da placenta, porque a placenta é o que vai nutrir esse bebê e manter esse bebê saudável e bem ali dentro. Se ela se descola, ela não consegue passar os nutrientes e isso pode causar uma hemorragia bastante grande e ser muito perigoso para a mãe e para o bebê também. Então, seriam esses os casos em que a mulher não poderia tentar o parto, né? Inclusive a desproporção cefalopélvica que eu comentei, que só pode ser vista durante o trabalho de parto, e alguns outros procedimentos, a mulher tem que estar em trabalho de parto para decidir ou para a equipe, né, orientar a realização da cirurgia. Então, como doula e como mulher, eu incentivo a todas as mulheres a tentarem, né, a se permitirem experimentar esse processo, a desconstruírem, né, esse medo ou essa visão de parto que a gente tem, que a gente carrega, e abrirem portas para o novo, né, para analisarem esse momento de uma forma diferente e enxergarem no parto esse rito de passagem e esse poder de transformação para a sua vida pessoal. Nós vamos para um rápido intervalo e já continuamos conversando sobre o assunto. Não sai daí. Voltamos com Sala de Debate. Hoje estamos conversando sobre parto humanizado.
Nós estamos com mais um depoimento de uma mamãe. A gente vai colocar para vocês ouvirem. Tudo começou quando eu assisti um documentário chamado O Renascimento do Parto. E lá fala da cesárea e do parto normal. Eu assisti esse documentário em 2014, mais ou menos, e a partir disso eu tive a total certeza de que eu queria, a partir daquele momento, ter um parto normal, porque a diferença entre normal e cesárea fala da preparação do bebê, de todos os prós e contras, e que parto natural, parto normal, parto humanizado é amor. E a cesárea, eles arrancam o bebê da sua barriga. E aquilo daí eu fiquei assustada. E falei, eu quero melhor para o meu filho, para mim, né, como mãe. Por ele eu teria feito cesárea desde o começo e não tinha entrado nessa onda de parto natural, normal, humanizado, né, que não precisa, para quê e tal. Mas ele, como sendo meu marido, respeitou a minha opinião e foi. Enfim, aí eu tava me preparando, vendo muitos vídeos, vendo muitos vídeos de parto normal, partos que são os partos quiabo, né? Que elas falam que nasce lá, a mulher entra em trabalho de parto com 6, 7 horas o bebê já nasce, partos mais longos, mais demorados, mais tristes, que é mais sofrido, enfim. Mas aí eu coloquei na minha cabeça, assim, que ia ser melhor para mim e que o parto normal ia ser a realização de um sonho, uma coisa que eu criei, eu idealizei na minha cabeça. E em nenhum momento é falado que há possibilidade de talvez você precisar de cesárea. Eu entrei em trabalho de parto, eu liguei para minha doula, ela veio e me acompanhou por 24 horas. Eu tendo contrações cada vez mais intensas, cada vez mais forte. E aquilo foi dor, uma cólica menstrual muito forte que faz o seu corpo tremer. E eu lutando por aquilo, que foi o que eu escolhi, o meu marido meio assim pasmo, vendo eu sofrendo. No final daí, o médico falou que a desproporção cefalopélvica é quando a cabeça da bebê é maior do que o osso da minha bacia. Aí fizemos a cesárea e aquilo me envergonhou assim de uma forma que eu tinha vergonha de mim, porque eu não consegui, porque eu não fui capaz. O que acontece comigo e com o meu corpo? Porque as mães que conseguiram e eu não. Fui para o centro cirúrgico pedindo desculpas para o meu marido, pedindo desculpas para minha doula, que eu tinha vergonha, que eu não me sentia uma guerreira. Então, assim, hoje, se eu engravidar novamente, vai ser uma cesárea marcada, bonitinha, agendadinha, sem, sabe, não vai ser da forma que eu esperei e desejei da primeira vez. Parece que eu sinto uma vergonha, uma coisa dentro de mim que é um bloqueio, sabe? É bem estranho falar sobre isso. Regina, em situações como essa, como proceder com uma mãe que passa por essa frustração de não conseguir, de chegar até o final, como ela relatou até um pouco da falta de informação mesmo, de achar que não precisaria passar por uma cesariana. Como essa mãe é preparada caso não aconteça, o parto não dê certo? Nenhum profissional pode garantir que nada vai acontecer ou garantir que ela vai ter o parto do jeito que ela está sonhando. Porque, como a Alice colocou, são vários fatores envolvidos, sabe, Joyce? Fatores emocionais, fatores hormonais e fatores obstétricos, igual a desproporção cefalopélvica que a Alice mencionou. O que eu penso como profissional é que o profissional não pode omitir nada dessa mulher. A partir do momento que ela tem que fazer uma escolha consciente, baseado nas informações que chegam até ela, seja através de uma doula, de um médico, de uma enfermeira obstetra, e de leituras que ela fez. Os vídeos de parto são vídeos editados, então nada do que ela está vendo lá no YouTube é o que realmente aconteceu. Existe uma história lá. Aquele videozinho são 10 minutos, um trabalho de parto não é 10 minutos. Então, mulheres, vocês que buscam parto, né, é direito de vocês saberem tudo, perguntem tudo. E quanto ao profissional, é dever dele falar tudo esclarecidamente, não omitir nenhuma informação de vocês, para que vocês façam essa escolha consciente e não gerar um depoimento que no final você se sentiu enganada, porque senão isso não vai fazer diferença na sua vida e nem no nascimento desse bebê. Você vai ter uma experiência frustrada de parto. Então, faça as perguntas que você tem que fazer, procure informação em sites confiáveis, busquem profissionais e como profissional eu falo para você, é nosso dever
de trazer uma informação que te traga segurança e que te auxilie nessa escolha consciente. Ilícia, é muito importante até o papel da doula, como você disse, de ser esse apoio sentimental mesmo, né? E numa situação como essa, até um pós-parto seria interessante estar acompanhando. Sim. Como funciona? Sim, me reportando um pouco ao depoimento, né? Com certeza, essa mulher, ela tem que ser lembrada, né, de que ela deu o melhor para o filho dela, né? Ela fez as escolhas que queria que fosse o tempo dele, isso foi respeitado. Existem as intercorrências, existem as coisas que podem acontecer no meio do caminho, mas ela foi sim uma guerreira, né? Ela fez sim a melhor escolha e a cesariana está aí para isso, para entrar e atuar nesses casos em que ela é realmente necessária. O que não significa que no segundo filho essa situação vai acontecer novamente. É outro filho, é a mesma mulher num outro momento de vida nascendo mãe de 2. Né? Então, viver o que aconteceu com ela e que acontece com algumas mulheres, né, não deveria ser uma culpabilização dessa mulher para ela se sentir incapaz ou impotente de não ter conseguido. Ao contrário, ela deu o melhor de si. Então, ela pode ficar de cabeça erguida e olhar no fundo do olho daquele filho e mostrar para ele que ela ama ele tanto que ela foi capaz de negar um sonho, que era o do parto normal, para que ele pudesse vir com segurança e saúde. Então, o amor de mãe nasceu e é isso que é o importante, né? E o trabalho da doula continua assim, continua nesse pós-parto, ajudando essa mulher a fazer essa visão, de enxergar esse parto real, porque existe uma diferença muito grande entre o parto que a mulher idealiza e o parto que acontece, né? Mas é enxergar nesse parto real o melhor dele, né? O que essa história veio ensinar para essa família que nasceu. Acho que isso é bastante importante. E ela é tão mãe quanto a que teve um parto normal. Não diminui o significado dela como mãe. Bom, eu gostaria, acho que foi maravilhoso, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. O nosso principal objetivo é esclarecer e mostrar mesmo que o parto humanizado ele é um momento onde a mulher pode decidir, né? Ela, é dela as escolhas e vocês estão juntos para ajudar nesse processo. Você gostaria de acrescentar para a gente encerrar alguma coisa, deixar vocês algum site ou algum lugar onde elas possam entrar em contato, buscar informações para as gestantes, para as futuras mamães? Bom, Maringá conta com 3 grupos de apoio ao parto e nascimento. Eu vou falar do grupo que eu coordeno, é a equipe Semila. É uma equipe que atende partos humanizados, domiciliares e hospitalares. Então, vocês podem procurar no Facebook, tem a página, né? Equipe Semila, e lá a gente dá várias informações e temos encontros mensais, gratuitos, que é para que toda mulher tenha acesso a essa informação. E você, Elícia? Eu tenho a minha página pessoal, né, no Facebook, que é Alice Doula, e trabalho com outras doulas no grupo Gesta Maringá. Nós temos nosso blog, temos a nossa página no Facebook também. Temos 3 encontros mensais, então eu convido todas as pessoas que quiserem, né, participar. Pode ser tentante, gestante, vizinha, tia. É aberto a todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais desse universo, né, e acompanhar as nossas postagens, ou pedir indicação, pode mandar mensagem que a gente ajuda como for possível, que esse é um dever, né, um compromisso de ajudar todo mundo que quiser entender um pouquinho mais e reconhecer essa nova forma de nascer. Bom, eu agradeço mais uma vez. Obrigada, Regina. Obrigada, Alice, pela Obrigada presença. a vocês. E nós encerramos mais um Sala de Debate.